Olá, eu sou Fábio Rodrigues, cirurgião bariátrico, e vamos falar com você tudo sobre bariátrica além do centro cirúrgico. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um tema super legal, né? Um tema que foi a pedido dos nossos seguidores, né? Dicas, né? De alimentação saudável que possa ser prático para ela colocar no dia a dia dela. E aí essas dicas, elas podem ser abordadas tanto por uma pessoa que quer começar aí uma mudança, né, nesse estilo de vida, mudar o tipo de alimentação, começar a dar uma refinada nessa alimentação, como também para um paciente bariátrico que operou, né? E como é que ele vai manter? Isso. Uma das grandes dificuldades, doutora Patrícia, que nós temos, que nossos pacientes têm, é exatamente dicas práticas. Eles querem saber o que comer, como comer, dicas práticas no seu dia a dia, para que eles possam, de acordo com a sua rotina, porque cada um tem sua rotina, trabalha fora ou trabalha à noite, então acaba que no seu local de serviço eles não têm muita acesso à comida, ou então um pouco de dificuldade de levar, e sim, N situações do dia a dia. Então nós temos muitas dúvidas sobre essa praticidade da alimentação e como comer saudável nesse cotidiano. Porque assim, quando você está em casa, quando você está fazendo uma dieta num modelo ali onde você consegue organizar, tranquilo. E no dia a dia? Eu não vou viver de dieta. Eu preciso encaixar a minha alimentação na minha rotina diária. E esse é o propósito desse podcast de hoje, para que a gente passe, a senhora especificamente, né, que sabe tudo de alimentação saudável, possa orientar, possa ajudar os nossos pacientes, os nossos seguidores de como ter essa dieta prática e saudável. Tá. E aqui um ponto muito legal, porque quando o doutor Fábio fala assim, é paciente bariátrico, né, a cirurgia bariátrica, a gente precisa lembrar que esse paciente, após ele passar por aquela fase, onde ele vai ter a dieta líquida, ele vai ter a dieta ali com resíduo, ele vai ter a dieta pastosa e a branda, depois dos 90 dias, esse paciente ele vai começar a comer, na verdade vai ter uma alimentação totalmente normal. Ele precisa trabalhar nos macronutrientes para evitar a escolha, na verdade, né, desses macronutrientes para ele evitar um mal-estar. Por exemplo, a hipoglicemia reativa. Isso. Então, esse paciente ele vai precisar trabalhar nas escolhas. Então, como todo mundo, uma alimentação saudável, né? Isso, e como a senhora falou anteriormente, não é só para paciente bariátrico, é para todo mundo. A gente inclui os pacientes bariátricos porque às vezes o paciente bariátrico ele acha que ele precisa de uma coisa de outro mundo, fora da realidade. Não, o propósito é que ele entenda dentro da realidade dele, dentro da condição do dia a dia dele, o que ele pode comer, que vocês vão perceber ao longo desse episódio com as dicas que nós vamos dar, que não tem absolutamente nada de muito diferente de um paciente que faz uma alimentação normal. Sim, só a diferença é que você vai trabalhar nas escolhas e na programação. Então, essas escolhas, elas precisam ser muito bem direcionadas. Então, tanto para um paciente, para ele evitar ou trabalhar a melhora da sua saciedade, como um paciente, como nós falamos agora há pouco, um paciente bariátrico para evitar uma hipoglicemia reativa, né? E eu vou aproveitar aqui que eu estou com um cirurgião bariátrico, então a gente vai estar sempre aqui dentro do nosso podcast falando sobre bariátrica, porque o Dr. Fábio é um cirurgião bariátrico, né? O cirurgião bariátrico. E então eu queria para as pessoas, para os nossos seguidores que não sabem o que é uma hipoglicemia reativa, doutor, o senhor poderia rapidamente aí explicar para a gente? Posso, claro que posso. A hipoglicemia reativa, ela acontece, se eu estiver errado, a senhora me corrija, tá? A hipoglicemia reativa, ela acontece quando o paciente, ele consome um alimento de um alto teor glicêmico, um índice glicêmico muito alto, e esse paciente acaba que a glicose dele sobe muito rapidamente, automaticamente, fisiologicamente, a insulina também aumenta, e essa insulina, quando ela sobe, ela baixa a sua glicose e o paciente fica na seguinte situação, insulina alta com glicose baixa. E esse paciente acaba fazendo uma hipoglicemia. Aí o paciente tem os sintomas de hipoglicemia e o que ele faz? Novamente glicose. Ele entra no loop.
Ele entra num loop. Ele come glicose, insulina sobe, a insulina sobe, a glicose baixa. A glicose baixa, o que esse paciente faz? Sintoma de hipoglicemia. Ele entra. E isso acontece por quê? Porque o paciente acaba comendo alimentos de índice glicêmico muito alto. Isso é muito comum no dia a dia do paciente. Então, um dos principais erros que o paciente acaba cometendo é qual? É exatamente quando ele tem aquele sintoma de hipoglicemia, ele chupa uma jujubinha, uma balinha. Isso é um efeito que acaba gerando o que a senhora acabou de falar, que é a hipoglicemia reativa. Hipoglicemia reativa, é isso aí. Tô certo? Tá. Estudei direitinho isso? Então, de forma bem simples, para você entender, a hipoglicemia reativa ela é muito ocasionada por conta da escolha errada de alimentos. Então, o paciente, como é bariátrico, vamos colocar aqui o bariátrico, às vezes mesmo o paciente, né, que não fez uma cirurgia, mas faz uma escolha, tá, de alimentos ricos em carboidratos, e a maioria das vezes de alto índice glicêmico, onde você vai ter uma liberação muito rápida, né, dessa glicose, né, a absorção muito rápida dessa glicose, e esse paciente, ele vai ter todo esse mal-estar aí, causando aí uma hipoglicemia. Esse açúcar, ele vai ser liberado rápido, vai ser captado ali pela parte da insulina, e aí esse paciente vai ficar nesse loop que o Dr. Fábio explicou. E qual é a dica? A dica é que você precisa trabalhar justamente dentro do que a gente vai falar, na escolha que você vai fazer. Então, você precisa reduzir o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, trabalhando, tirar carboidrato, doutora? Não. Você precisa colocar carboidratos, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tubérculos, batata doce, né? A gente pode colocar aqui a mandioca, né? A gente pode... Sim. Doutora, desculpa interromper, a gente está falando sobre carboidratos de alto índice glicêmico. Vamos explicar o que é um carboidrato de alto índice glicêmico para o nosso paciente? Para que fique claro, para que ele possa entender o que é o carboidrato de alto índice glicêmico e quais são os carboidratos complexos. Certo. Pessoal, a gente tem 3 tipos de carboidratos, né, de alimentos. Então, a gente tem alimento de alto índice glicêmico, alimento de médio índice glicêmico e alimento de baixo índice glicêmicos, tá? A gente concordou aqui, a gente combinou, o Dr. Fábio pediu quando nós começamos esse podcast que a gente falasse numa linguagem bem como é que nós poderíamos dizer, Dr. Fábio? Bem acessível, né? Isso. Bem acessível de forma não muito técnica para que vocês realmente entendessem. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Alto índice glicêmico vou dar um exemplo para vocês, um pão, tá? Um francesinho ou uma rosquinha, um pão doce, ele vai ter açúcar refinado, então ele vai ter uma liberação, a absorção daquele alimento, com liberação na corrente sanguínea vai ser muito rápida, vai ser como se fosse um jato. Então o nível de glicose vai subir muito rápido. Consequentemente, o pâncreas, né, que nós temos lá o senhor pâncreas, lá é liberado e produzida ali a insulina. Então, o que acontece? Quando você come aquela rosquinha, aquele pão doce, aquela jujubinha, você tem um pico de liberação de açúcar muito rápido. Consequentemente, se você come um de médio, a liberação é mais lenta e um de baixo é mais lenta ainda, é como se fosse gotejando, você estivesse dando tempo para o seu organismo se programar. Então, o que acontece? Eu vou explicar para vocês o passo a passo que acontece para que, já aproveitando, né, doutor Fábio, pra gente, como é que como é que esse mecanismo ocorre dentro do nosso organismo. Então, se o senhor come, vai lá, pega aquele sorvetinho, aquela jujubinha, aquele prato de petit gâteau no final de semana. Hã? Bom, hein? Bom não, né? Petit gâteau é gostoso. É gostoso, mas não é saudável. Tá. No final de semana, aos domingos, no almoço de família do domingo, né? Sim, mas não é que você nunca pode comer, entenda, equilíbrio. Tá? Quando você diz nunca, é muito exagero, né? A palavra nunca, acho que ela não deveria existir, né? Nunca eu acho que não é uma coisa que não é legal, mas sim equilíbrio. E você tem que estar entendendo em que fase você está. Você precisa emagrecer? Você precisa reduzir sua glicemia? Você tem ovários policísticos e precisa reduzir sua insulina? Então, você precisa fazer hipertrofia, ganhar músculo? O que você precisa? Então, vamos trabalhar dentro da sua necessidade. Então, você precisa se avaliar, saber o que você precisa agora e dentro disso aí se programar e aplicar. Mas as coisas não são mágicas, como a gente sempre fala aqui. Você precisa aplicar. Então, quando você come aquela jujubinha, aquele petit gâteau, lá naquele final de semana, naquele momento, você tem um pico. Absorção rápida de glicose. Tem uma liberação rápida de glicose e, consequentemente, a absorção. Porque a insulina, ela precisa chegar
tá? Para conseguir fazer a retirada dessa glicose da corrente sanguínea. Então, a insulina ela é um hormônio que ela não tem olho, ela não tem olho, ela não tem ouvido e ela não tem boca. Ela não tem. Eles trabalham através de receptores. Então, um se encaixa no outro, como se fosse uma chave, uma fechadura. Nesse momento, ela tira essa glicose da corrente sanguínea. Por quê? Porque o nosso corpo, ele entende, doutor Fábio, que glicose é o quê? Energia. Glicose e energia. Então, o nosso corpo ele tem energia, ele obtém energia através da glicose, da alimentação, através da gordura e através da proteína. E quais são os mais comuns que ele consome? É o quê? É a glicose, que é muito mais rápido, tem em abundância, basta você comer que tem a liberação, e a gordura. Só que quando nós temos um nível muito alto, nós consumimos muito alimento errado, né? Nós temos um nível alto de glicose na corrente sanguínea, o nosso corpo é perfeito. Esse corpo não pode ter muita glicose na corrente sanguínea, porque você é o quê, doutor Fábio, se não? Adoece, você vai ser o quê? Diabético. E aí, olha só o que ele faz. Então, essa insulina ela precisa estar trabalhando toda hora para poder manter o nível de glicose adequada. E aí, chega um momento que ela começa a absorver. E tudo que sobra de glicose na corrente sanguínea, ela faz o quê? Ela armazena em forma de gordura. Então, você comeu em excesso, precisa ficar, não fica muita glicose ali, ele precisa trabalhar, ele precisa manter ali a homeostase, ele precisa manter o equilíbrio. O que ele faz? Ele armazena o que a insulina não tirou em forma de gordura. E aí você aumenta mais aquelas graminhas. E aí, olha só, quando você tem esse nível de insulina lá em cima, o efeito rebote qual é, doutor Fábio? Hipoglicemia. A hipoglicemia e você tem a fome. Quando você mantém o nível de insulina lá em cima, essa glicose vai ter que cair e, consequentemente, o paciente tem mais fome. Então, olha só, a alimentação de forma desequilibrada, com alto consumo de alimentos ricos em carboidratos, né, industrializados, como tem muito açúcar ali, né, você vai ter, consequentemente, uma elevação da sua glicose, uma elevação da sua insulina, um aumento da probabilidade de você ganhar peso e, consequentemente, mais fome. Interessantíssimo como... Isso mesmo. Interessantíssimo como a alimentação está relacionada a todos os setores, ao funcionamento de uma boa qualidade de sono, a um bom funcionamento do seu intestino, né? A um bom nível de homeostase, uma boa produção. Cara, tá tudo relacionado. É interessantíssimo. Cada vez que eu aprendo, gente, eu fico mais apaixonada. É muito interessante. E assim, então a senhora acabou de falar aqui pra gente dos alimentos de alto índice glicêmico. São os alimentos que ele tem a capacidade de transformar em glicose muito rápido na corrente sanguínea. Ocorre todo esse ciclo, aumento da insulina, baixa da glicose, fome no paciente, hipoglicemia reativa. E os alimentos de médio para alto índice glicêmico, de médio para baixo índice glicêmico, são aqueles alimentos mais fibrosos, que eles têm mais dificuldade na digestão, e a digestão ocorre de forma muito mais lenta. Eu gosto de usar como exemplo para os pacientes no dia a dia, no consultório, o exemplo de um amido, né, muito comum que a gente come, que é a macaxeira. São duas situações. Uma coisa é eu comer a macaxeira na sua forma natural, cozida, assada, seja lá como for, e outra coisa é eu comer a tapioca, que é o mesmo amido. As pessoas comem a tapioca achando que estão fazendo uma alimentação mais saudável. E quando a gente para pensar no efeito da tapioca dentro do organismo nosso, não é muito diferente de um pão. Ela tem um alto índice glicêmico também. Por isso que muitos pacientes, quando comem tapioca, principalmente pacientes bariátricos, falam que tem dump. E é uma coisa que acontece com certa frequência, assim. Por quê? Porque ela está toda refinada. Tudo que tem de bom na macaxeira eu tiro. Eu ralo, eu asso, eu ralo, eu tempero no ralo, eu asso, eu passo numa peneira e eu tiro todas as fibras da macaxeira. E na hora que eu tiro todas essas fibras da macaxeira, eu estou pegando e estou transformando um alimento de baixo índice glicêmico, que é a macaxeira, num alimento de alto índice glicêmico, que é a tapioca.
e isso faz com que a glicemia do paciente aumente muito rápido, sim. Então, são exemplos só para o paciente entender o que é baixo índice glicêmico e o que é alto índice glicêmico, e o quanto isso é importante. A senhora falou muito da insulina, e a insulina é um dos principais hormônios relacionados à obesidade, ao diabetes, né? E muitas vezes o que acontece? Esse paciente, à medida que ele vai desenvolvendo esses hábitos errados de alimentação, ele acaba aumentando muito a sua resistência à insulina. Então, esse paciente é aquele paciente que, quando você vai dosar a insulina dele, ela está ali na faixa de 20, 25, está alta, está um normal alto. Né? Por quê? Porque ele tem um consumo muito alto de carboidrato refinado e o organismo dele está trabalhando a todo vapor, o pâncreas dele está trabalhando a todo vapor para poder conseguir manter o nível de glicose dele. E aquilo vai fazer com que fatalmente ele desenvolva obesidade, com que ele desenvolva um diabetes futuramente. Por quê? Porque a insulina está resistente, o organismo está precisando de produzir muita insulina para poder fazer o efeito que faria com menos, por conta desse alimento. Verdade. Quais seriam as dificuldades, doutor Fábio, que as pessoas têm no dia a dia, no seu ponto de vista, que dificultam elas terem uma alimentação saudável? Ótima pergunta, doutora Patrícia. Eu vou usar o meu exemplo, tá, pessoal? No meu dia a dia, qual que é a maior dificuldade para mim ter uma alimentação saudável? Ela ocorre principalmente quando eu preciso fazer minhas refeições fora de casa. Tá? Porque nem sempre eu consigo levar uma marmita, nem sempre eu vou conseguir ter um preparo, nem sempre eu vou conseguir me programar para estar num local que tem uma alimentação mais adequada. Então, quando eu tenho que fazer uma cirurgia em um determinado local, num centro cirúrgico, que eu sei que ele não tem refeição, ou que de repente a refeição lá não é muito dentro do padrão daquilo que eu como, essas são as minhas maiores dificuldades no meu dia a dia. Agora, quando eu consigo organizar o meu dia, quando eu consigo pensar, e isso eu tenho, gera um certo esforço, mas é perfeitamente factível, eu consigo me organizar melhor e fazer minhas refeições. Por exemplo, obrigatoriamente 2 refeições eu faço sempre em casa, que é o meu café da manhã e o meu jantar. E eu procuro sempre jantar mais cedo. Então, obrigatoriamente. Agora, a minha refeição do dia, a minha maior dificuldade está nessa refeição. Está na refeição no meio do dia. Porque quando eu consigo me organizar e almoçar em casa, tranquilo. Quando eu não consigo, fica mais difícil. E a gente sabe que quem trabalha em Manaus com esse trânsito que a gente tem, é muito complicado a gente fazer e almoçar em casa. Nós moramos numa cidade onde você demora aí 30, 40 minutos para deslocar às vezes 5 quilômetros, dependendo do trânsito. Entendi. Então essas são as maiores dificuldades. E da senhora? Na verdade, assim, acho que a sua, né, como são realmente a maioria, é muito comum de todas as pessoas, né? É o dia a dia das pessoas que trabalham fora, né? Que muitas vezes não tem próximo ao seu trabalho, ou muitas vezes não consegue fazer uma programação para levar sua refeição, sua marmita. É super interessante, a gente vai dar dicas de como montar essa marmita, né? Hoje, uma grande opção é você fazer realmente a montagem dessa marmita e você levar. Então, o que vai? A dificuldade é esse trabalho fora, como eu acabei de falar, é você ter locais, né, próximo ao seu trabalho que tem ali uma refeição saudável, né, de qualidade. E outra coisa que é muito comum, que a gente acaba fazendo, é além dessa falta dessa programação, o estresse do dia a dia, você vai lá e, em vez de comer uma alimentação saudável, faz escolhas ali nos belisquetes da vida, comer o que não deve. Em vez de almoçar, vai lá e come uma pizza, come um salgado, um suco, um refrigerante, alguma coisa. Cachorro-quente. Um cachorro-quente, o pão. Ou aquelas salgadinhos, né? Isso, então tá. Então são erros nutricionais que a gente acaba cometendo por conta ou do estresse ou da falta de prática mesmo. Então, rapidinho, uma coisa muito comum lhe cortando, outra coisa que tá lá no escritório, tem aquele cafezinho adoçado com açúcar, e aí você não quer comer e você passa o dia bebendo aquele cafezinho com açúcar. Aí vai aumentar tua glicose, café com açúcar, índice glicêmico alto, aquilo que a gente acabou de comentar ainda há pouco, aumenta a insulina, gera toda aquela questão. Mas, no geral, assim, acho que 2 coisas que a gente pode pontuar, que eu poderia colocar aqui, realmente é o dia a dia que quem trabalha fora de casa, né? E a situação da não programação, né? E não ter opções práticas, saudáveis, próximo do seu trabalho. Eu lembrei aqui uma.
A programação não. Pessoas que não trabalham muitas vezes fora de casa, às vezes estão sozinhas, não tem aquela prática ou não querem cozinhar só para você. Sim. Não é verdade? Eu moro sozinha, tô sozinha, não quero fazer uma comida só para mim. E aí você vai lá, o quê? Pega qualquer coisa, a coisa mais prática e mais rápida de comer. Lembrei mais um, a gente começou a conversar, comecei a lembrar. Fast food. A praticidade. Você pedir, isso é péssimo. Isso estraga a nossa alimentação, porque quando a gente pede, faz uma alimentação, a gente está aqui e tal, passou do horário, deixa eu pedir minha comida aqui, que os donos de fast food, aí, de restaurante de entrega, não me escutem, não fiquem chateados comigo, mas isso acaba piorando. Inclusive, meu irmão é dono de um, né, faz esse tipo de trabalho, eu acho que ele não vai assistir esse episódio, não. Eu acho. Porque a gente acaba não sabendo, não só a qualidade, né? E muitas vezes é complicado. Você vai pedir um prato feito, o que é composto esse prato? O que eu falo, né? O prato típico: arroz, feijão, farinha, macarrão e um pouquinho de proteína. Então é um prato que realmente a qualidade nutricional dele é muito ruim. Então quando a gente acaba pedindo comida também é uma coisa que é complicada. E nas empresas aí, tem muita gente que trabalha em empresa, a gente também tem que comer o que tem lá, o que é servido, muitas vezes também não dá para escolher. Então, doutora, qual é a dica que a senhora dá para os nossos seguidores aí, para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora, do que fazer? Vou pegar o mais comum, de repente uma pessoa que consegue fazer o café da manhã em casa e a janta, aquela refeição do meio ali, o que ela pode fazer para facilitar a vida dela? Tá. A primeira coisa que eu acho que você tem que avaliar, se você já trabalha, se você trabalha fora, é avaliar se você consegue levar uma marmita. O primeiro ponto é esse, seria levar essa marmita, né? Mas doutor, eu não tenho tempo de fazer essa marmita. Se você não tem tempo, é avaliar algum local que consiga entregar, entendeu? Que você saiba a procedência desses alimentos, é super importante, pessoal. Às vezes, eu não como por conta que o restaurante não tem uma boa higiene, então eu não vou comer salada, né? Então, é interessante você saber a procedência, o preparo daquele alimento, tá? E aí, como seria para essa pessoa fazer? Como é que ela faria essa marmita, né? A gente pode aqui trabalhar, como nós falamos, nós iríamos dar dica. Uma primeira coisa que você tem que fazer é a escolha do recipiente que você vai levar esse alimento. A primeira dica que eu dou para vocês é que esse alimento seja levado num recipiente de vidro. Por quê? Porque os recipientes de plástico, muitas vezes você vai levar para o seu local de trabalho, vai precisar esquentar. E quando você leva esse plástico ao micro-ondas, numa temperatura ali a mais de 100 graus, ele libera uma substância chamada bisfenol. E esse bisfenol, né, é um disruptor endócrino, onde ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar ao seu hormônio e causar mais inflamação. Então, a primeira dica é que esse alimento seja levado num recipiente de vidro. Segundo, essa marmita ela precisa conter proteína, carboidrato e gordura, que são os 3 principais macronutrientes, né? E aí, como é que a gente vai montar, doutor Fábio? Qual a proporção, doutora Patrícia? Aqueles percentuais lá, assim, não vamos falar em percentual para o nosso paciente, não, senão ele vai ficar... Sim, eu acho assim, que percentual, eu acho que porque isso vai muito de paciente para paciente. Varia muito, mas assim, visualmente, como que eu tenho que montar meu prato? Tá, então vamos lá. Antigamente, quando não tinha balança, eles usavam a mão como medida. Você sabia? Sabia. Sim, eles usavam a mão como medida. Ainda bem que eu tenho uma mão grande, né? Eu posso... Então, eles usavam a mão como medida. Então, o que a gente vai trabalhando? Brincando, pessoal, mas realmente é verdade. Então, a gente vai trabalhar com proporções. Você precisa ter a proteína, que seria peixe, carne, frango, ovos. Se você é vegano, você pode escolher aí um cogumelo, né? Você pode escolher uma ervilha, um grão de bico, né? Então, assim, são opções, vai depender realmente do que você gosta, por conta que eu digo, você não permanece fazendo por muito tempo que você não gosta. Então, escolha uma proteína. Vamos trabalhar ela cozida, assada ou grelhada, tá? Que você pode realmente trabalhar nesse preparo aí um dia antes, fazer essas marmitas para você. Você vai levar isso aí, pode levar congelada e lá na sua empresa você só vai esquentar no micro-ondas, né?
Que eu não vou dizer para você que você vai preparar todos os dias uma marmita, não sei se você vai ter tempo para fazer isso, né? Então, você vai preparar ali a proteína. Essa proteína, a gente pode dizer que a proteína, se a gente fosse colocar, ela seria aqui o tamanho da nossa mão, ó. Por conta que é muito generalizado para mim colocar para você quantas gramas. Porque, vamos lá, eu vou dar uma dica, não sei se você sabe, mas muitos devem saber, que 100 gramas, eu vou colocar o peito de frango, que eu gosto. 100 gramas de peito de frango só tem 29,9 gramas de proteína líquida. Então, essa quantidade ela é muito particular, vai depender do quê? Do tipo de atividade que você faz, vai depender do seu gasto energético total. Porque o gasto energético total ele vai ser influenciado pela atividade que você faz, pela sua taxa metabólica basal e pela termogênica do alimento. Então, para a gente montar isso tudo, seria uma coisa muito individual. Mas eu posso dizer que ela poderia, essa marmita, ela precisa conter proteína. Então, a proteína seria uma mão. Uma palma. Uma palma. Uma palma de proteína. A palma de proteína, olha só, interessante, eu vou pegar né? Um bife desse tamanho, olha que legal. Minha mão é grande. Né? Aí dependendo da quem quantidade. Quem tem mão grande ganha, né? Isso, dependendo do seu objetivo, duas mãos, né? Então, eu não sei qual é o seu objetivo, mas para você saber o que precisa conter. A ideia aqui, pessoal, é não simplesmente saber o que precisa conter essa marmita. Mas então, as proporções, eu acho que isso aqui dá uma boa noção de proporção. Proporção, né? Então, uma palma de proteína. Uma palma de proteína. Carboidrato. Olha, um punho. Olha só, a quantidade de carboidrato é um punho, pessoal. E gordura? Aí gordura a gente pode trabalhar com porque a gente precisa também lembrar das fibras, Sim. né? Então o melhor local para você comer salada crua, pessoal, é na sua casa. Então já imaginou? Você prepara a sua salada, né? Então carboidrato, vamos só voltar um pouquinho, doutor Fábio? Carboidrato, qual seria esse carboidrato? Você pode fazer um tubérculo, você pode fazer uma cenoura cozida, você pode fazer abóbora, você pode pegar, se você for usar legumes cozidos, pode pegar um arroz integral. Então, você pode fazer essas trocas, sem problema nenhum. O punho, lembrou? Punho. Então, só para ficar claro aqui, ver se eu estou entendendo bem, ver se eu consegui captar. Se eu comer 2 palmas de proteína, eu posso comer 2 punhos de carboidrato. Não necessariamente, né? Por conta que se você... É porque eu estou trabalhando proporções. Não necessariamente, doutor Fábio, não necessariamente, tá? Entendi. Então, Poxa. eu estou colocando, né? Não necessariamente. Como eu falei para você, vai depender dentro Sim. Então, eu vou comer 2 palmas de proteína. Isso talvez me dê a possibilidade de comer 2 punhos de carboidrato, porque isso vai... Sim, mas me dá vai energia 80, 100 gramas de carboidrato, né? Entendi. Entendeu? Vai mais ou menos dentro disso aí. E aí, a outra opção, você vai colocar uma salada, por conta que salada crua é a melhor local para você comer salada crua é na sua casa, que você sabe que você vai higienizar muito bem. Então, essa salada, se você está colocando aqui os tubérculos, você pode colocar uma salada crua. E aí, trabalhar, separar, levar num recipientezinho separado, o temperinho, azeite, sal, porque tem que ser separado. Não tempere a salada e leve. Não. Fica murcha, né? Vai ficar murcha, né? Simplesmente vai perder a beleza, né? Porque você tem que comer bonito. Então, você vai colocar ali a proteína, vai colocar ali a porção de carboidrato e você vai colocar aqui sua salada. E leve no recipiente à parte o seu tempero. Um azeitezinho, né? Um vinagre balsâmico, tá? E aí você leva e tempera na hora. Então, você montou ali uma refeição saudável, por conta que aí, doutora, não pode, então eu vou comer arroz, não pode comer macarrão? Aí hoje você levou arroz, amanhã você leva um macarrão de arroz. Aí amanhã você levou, no outro dia você pode levar um cuscuz temperado. Então, quer dizer, olha só, você tem uma praticidade em diversificar. Não quer dizer que você comeu arroz, você precisa colocar arroz, a farofa, o feijão, o macarrão, tudo de uma vez só. Então, é o equilíbrio na proporção onde você vai colocar. Vai comer uma proteína, vai comer um carboidrato, você vai comer uma salada com a parte da gordura, né? Porque o azeite é a gordura. Você precisa ter essa gordura. Então, pode vir na forma do azeite. Que pode vir na forma do azeite, que pode colocar num abacate que você coloca na salada. Uma sobremesa que pode ser abacate, né? Isso, você pode colocar nas sementezinhas, né? Que são ricas, linhaça, que você vai temperar essa salada. Então, são várias opções para que você monte uma marmita bonita, né? E uma marmita saudável, porque ela precisa ser bonita aos seus olhos. Nós começamos, o desejo começa pelos olhos.
Perfeito. Doutora, muito, muito bom. Agora deixa eu vou fazer aqui a parte do outro lado, tá? Doutora, mas eu já acordo cedo, tenho que arrumar meus meninos para a escola, eu não tenho tempo de fazer essa marmita. E, na verdade, o que acontece? A gente às vezes acaba arrumando muitas desculpas para não fazer aquilo que é certo. Sim. Certo? Uhum. Então, eu vou dar a minha sugestão. Se eu janto em casa, eu tenho a minha janta preparada, nesse momento eu já faço uma quantidade maior para que de repente eu possa levar no dia seguinte o que sobrou da minha janta como refeição para o meu almoço. Não tem nenhum problema. Já que eu vou ter que guardar e vou levar gelado e esquentar no meu local de trabalho. Então, pessoal, eu estou falando isso para vocês só porque muitas vezes a gente cria muitas desculpas muita dificuldade no nosso dia a dia para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o fato de você trabalhar fora não é empecilho para que você possa ter uma alimentação saudável. Sim, não. E outra coisa, além disso, doutor Fábio, se a pessoa não tem tempo realmente, ela pode conversar na escolha que ela vai fazer. Se você está num restaurante, você vai escolher lá a sua proteína, você vai escolher lá o seu carboidrato e você vai escolher sua salada e tempere sua salada. Ah, eu vou comer na fábrica, você vai escolher sua proteína, você vai escolher seu carboidrato, um carboidrato e você vai montar a sua salada com seu azeite, entendeu? Sua gordura boa. Você precisa comer gordura, pessoal. Mas não é a gordura, aquela fritura que vem na batata frita, não. É uma gordura boa, tá? De qualidade, por conta que o seu organismo precisa. Nossos ácidos graxos, eles são produzidos, eles são derivados de onde? Gordura. Do consumo da gordura. Nossos hormônios são produzidos através da gordura. Da gordura. Uma outra dica que você pode fazer também é, se você faz o pedido para aquelas comidas, aquele pessoal que entrega a comida pronta, é você já falar, olha, eu poderia ajudar a dar dica de como você vai montar, em vez de você colocar arroz e feijão, né? Ou em vez de você colocar arroz, a farofa e o macarrão. Então, você vai dizer assim, olha, quero só um carboidrato, você pode acrescentar para mim uma salada cozida, né? Você pode colocar aqui a minha proteína. Então, se você não está em casa e não sabe a procedência, peça a salada cozida, tá? Peça cenoura, beterraba, batata, a própria batata inglesa, vagem, né? Outra coisa, você pode já comprar, outra dica, você pode comprar a proteína com o carboidrato e levar só que você já comprou, você já lavou, já vai levar um recipiente da sua casa com alface, com tomatinho cortado ali, com pepino, e lá na sua empresa você tempera. Então, você tem várias opções aqui de como você montar, você só precisa fazer o quê? Querer e fazer. Querer fazer. Tá? Então, não simplesmente pegar e ir ali comprar só uma coxinha ou ir ali comprar por conta que você está agredindo. Eu ganhei aqui, eu vou pontuar para vocês, por conta que eu achei super interessante, eu ganhei um livro chamado Saúde Nua e Crua. Eu ganhei o livro de um paciente e comecei já a ler. É muito interessante, é sobre realmente onde fala que a saúde da pessoa se baseia na alimentação. E realmente, né? Você já pegou, doutor Fábio, você atende a parte de gastro, aquele paciente que muitas vezes não dorme bem por conta que tem refluxo, o que é que você vai perguntar para ele? Assim, básicas. Básicas. Primeiro, comer mais cedo, né? Não ingerir líquido junto às refeições, diminuir os alimentos inflamatórios, os carboidratos refinados, farinha, gordura, enfim. Gordura saturada. Gordura saturada. São essas coisas que... Mas é principalmente para quem tem refluxo e quem tem refluxo noturno, alimentação, qualidade da alimentação, horário, tudo relacionado à alimentação. Tudo, pronto, né? Ó, dentro da que a senhora falou ainda há pouco. Horário da alimentação, qualidade da alimentação e alimentação junto com o líquido. Então, tudo é alimentação. Então, nesse livro é super interessante, e aí eu queria dividir com vocês, que é a Saúde Nua e Crua, que ele fala justamente disso. A base do nosso, uma das bases, um dos pilares da nossa saúde é a alimentação. Por conta que a alimentação é uma das fontes, a fonte de energia que o nosso corpo precisa é o alimento. E se você faz uma péssima escolha nesse alimento, você vai estar o quê? Se intoxicando. E ele falou uma frase aqui que é super interessante. Dependendo do alimento que você escolha, se você faz uso de carboidratos simples, carboidratos refinados, carboidratos, né, gorduras saturadas, frituras, mas eu vou simplesmente comer porque não importa. Todos os dias você cava com os seus dentes a sua sepultura. Isso é muito forte, pessoal.
Todos os dias, dependendo do alimento que você escolha, você cava a sua sepultura com os próprios dentes. Então você precisa saber e escolher, na verdade, algo que faça para você bem. Porque quem está se machucando, quem está se destruindo, só pode ser você. Então você precisa virar essa chave, você precisa cuidar de você. E ela começa com pequenos detalhes, é na escolha desse alimento, na composição desse prato que você vai fazer, no consumo de água, você buscando fazer a alimentação mais cedo, no máximo ali 18 horas, se você vai fazer depois das 8 por conta da sua rotina, então que seja alimentos leves. Então as escolhas vão depender e vão fazer um diferencial enorme dentro da sua saúde. E só depende de você. Perfeito. Profunda essa frase, hein, doutor? Profundo. Quando eu li... Isso mexe bastante, cavar com os dentes a sepultura. Eu costumo falar para os pacientes que a gente tem que preparar a nossa velhice, Sim. né? E a gente tem que preparar agora. Não adianta a gente querer chegar aos 70 anos de idade já hipertenso, diabético, obeso, gordura no fígado, artrose no joelho, já todo quebrado, todo cheio de comorbidades, e nesse momento eu querer fazer tudo diferente. Como é que vai adiantar? Vai adiantar sim, claro, mas se eu quero chegar aos meus 70, 80 anos com uma boa qualidade de vida, eu tenho que começar a preparar essa minha velhice agora. Eu tenho que me alimentar adequadamente. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso trabalhar meu sono, trabalhar a higiene do meu sono. Quando eu durmo muito mal, isso é um tema que foi até cobrado, foi dica de uma, nós precisamos falar de cronobiologia, tá? Sim, Vamos falar, cronobiologia. o próximo episódio fica gravado aí, tá? Cronobiologia. Quando eu me alimento muito tarde, por mais que eu durma e fique com os olhos fechados a noite inteira, eu não aprofundo nas fases do sono. Sim. Então eu não dormi direito. Aí o que acontece comigo? Meu cortisol está sempre lá em cima, aí aumenta a chance de obesidade, aumenta a chance de hipertensão, Você já a chance perdeu de sua diabetes. performance, doutor Você já Fábio? perdeu sua performance. No dia seguinte você vai acordar cansado. O seu sono é crucial e esse sono ele depende da alimentação, porque o nosso sono ele é controlado por um relógio mestre, tá? Lá no sistema nervoso central. E esse relógio mestre tem duas derivações aqui, dois periféricos, e sofre influência da alimentação, temperatura e luz. Olha como a alimentação está em tudo. Então, a dica de hoje que a gente trouxe para você sobre como preparar uma alimentação saudável e prática foi pedido de alguns pacientes nossos do consultório. Sim. Poxa, eu queria começar, mas assim, começar por onde? Começar como, né? Como é que eu posso trabalhar? E não é dieta, pessoal. Você vai escolher equilíbrio. Você pode fazer escolhas, mas escolhas elas têm que ser saudáveis, trabalhar. Eu sei que muitas vezes é difícil, né, doutor Fábio, você fazer o controle ali daquele doce, né, daquele consumo de refrigerante. Eu sei por conta que esses alimentos, eles têm substâncias que realmente liberam endorfinas. Viciantes. Realmente, igual uma droga ilícita. E é proposital, E é né? proposital, tá? Então eu sei que muitas vezes é difícil você brigar com a dopamina, porque ele é um neurotransmissor que quando você vê, você já tá ali. Eu falo para os pacientes em relação ao vício da alimentação que ele não é diferente de um vício de um paciente que é usuário de droga, por exemplo, uma droga ilícita. A diferença é a potência. Sim. A sensação de bem-estar na hora que a pessoa toma aquele doce, aquele milkshake gostoso, aquela alimentação, é exatamente a mesma de um paciente que é usuário de droga ilícita. A diferença é só a potência. Enquanto a droga faz a pessoa alucinar, a alimentação dá aquela sensação de bem-estar. Por isso é tão difícil você abandonar alguns hábitos, mas não é impossível. Sim. Tá? E trazendo aqui o gancho aqui para essa questão dos hábitos, doutora, como eu faço? Me ajuda aí, ajuda os nossos clientes aí, os nossos seguidores. Como eu dificulto, como eu tiro um hábito ruim da minha alimentação? Dificultando. Você lembrou do livro, é pra pegar deixa. Tu lembra do livro? Dos hábitos atômicos, sim, a melhor maneira sim. que você tem é você dificultando, né? Você quebrando aquela sua rotina, né? Isso. Chegando, muitas vezes a gente senta em casa, chega em casa, já senta... É porque isso a gente não tinha treinado essa parte aí, tá, pessoal? Por isso que a gente acabou errando aí, né? Não precisa cortar isso não, tá?
Nossa equipe aí de câmera, não precisa cortar isso não. Não, eu fiquei olhando, né? Porque a gente já entrou na parte de hábitos, mas vamos lá. Então, olha só, é super interessante que você vai precisar, na verdade, buscar quais são os gatilhos, observar, na verdade, né? Por conta que, às vezes, você entra em casa, aí você já liga a TV, na hora que você ligou a TV, sentou na... Olha o gatilho. Geladeira. Você já vai pegar na geladeira, já vai pegar porque você vai precisar sentar na TV, à frente da TV e começar o quê? Comer. Mastigar. Então, você precisa se avaliar quais são esses gatilhos. Então, por exemplo, se eu chego, ligo a TV, já deito na TV, já pego o controle e já vou pensar na geladeira, eu não vou mais sentar e deitar na TV. Muda. Já vai mudar. Eu já preciso chegar, isso não é brincadeira, pessoal, a doutora tá brincando, ela não faz. Gente, vocês já precisam chegar, eu vou mudar. Eu vou começar a malhar segunda-feira. Não é assim. Eu vou começar, eu vou começar hoje, eu vou chegar, já vou pegar meu tênis, você vai chegar amanhã, hoje. Você vai assistir isso aqui. Amanhã, se você já vai dormir hoje, porque agora é à noite, é domingo, você já vai hoje, antes de dormir, você já vai pegar a sua roupa. Se você tiver tempo amanhã de manhã, você já vai colocar sua roupa de malhar, sua roupa de caminhar, seu tênis, já do lado lá no seu criado mudo. Você já vai colocar sua roupa lá e amanhã, na hora que você acordou, não pense, porque seu cérebro vai dizer, durma mais um pouquinho. Durma mais um pouquinho. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, olha, ela tá rindo assim, porque esses 10 minutinhos é DR lá em casa direto. 10 minutinhos. Então, olha só, pessoal. Você vai precisar colocar aquela roupa, olhou para a roupa, não pense nos 10 minutinhos. Você vai levantar, vai colocar sua roupa e vai fazer acontecer. Então, uma boa dica para você quebrar esses hábitos ruins, mudar realmente essa sua rotina, é você justamente buscar os gatilhos. Então, você chegou em casa, pensou em deitar na TV, não ligue mais essa TV. Não ligue a TV, vá buscar ler um livro. Tá? Você precisa praticar leitura. A TV não está dentro dos requisitos para você poder trabalhar a prática do seu cérebro. Porque o cérebro, assim como o seu músculo precisa de musculação, o seu cérebro também precisa. Então, mude a sua rotina para justamente você quebrar essa sequência, você falar com o seu cerebelo que você não precisa da sequência, porque ele vem no automático. Nosso organismo é totalmente automatizado, né? Então, se eu tenho aquela sequência, chego em casa, deito na televisão, deito no sofá, ligo a televisão, vou comer, sento à frente da televisão, como, dá fome de novo, Então você fica num loop que você não consegue perceber. Então você precisa quebrar essa rotina e dificultar os hábitos ruins. Dificultar os hábitos ruins. Se eu chego lá em casa e tem na minha geladeira refrigerante, doce, essas coisas, o que vai acontecer na hora dessa? Eu vou descontar. A tendência é que eu desconte em cima disso. Então dificulte, procure não ter, até que você crie uma estratégia que não você compre, não consiga. Não compre. Não leve, né, para dentro de casa. Não coloque dentro de casa. Isso. Se você quer parar de tomar refrigerante, para de comprar. Já facilita muito a tua vida. Já vai facilitar muito a tua vida. Né? Então, nesse sentido, quando você precisa melhorar, tem duas coisas que eu falo para os pacientes no dia a dia, são dicas práticas mesmo, para dia a dia mesmo, para que você consiga ter uma alimentação mais saudável. Primeira coisa, dificulte os hábitos ruins. Se você tem o hábito de tomar refrigerante e quer parar de tomar refrigerante, pare de comprar. Não se proíba tomar refrigerante. Mas pare de comprar e colocar dentro de casa. Porque em 90% das vezes a gente faz as nossas refeições dentro de casa. Então, se eu não coloco dentro de casa, eu vou estar dificultando esse meu hábito ruim. Esse é um ponto. E segundo, entenda o conceito de comida de verdade. Tá? Que quando você entende o conceito de comida de verdade, em qualquer lugar que você fizer uma refeição, você vai conseguir comer saudável. Sim. Você vai conseguir comer saudável. Porque todo local tem comida de verdade. Se eu chegar em algum local e tiver lá só carne, de repente eu como só carne. Carne é comida de verdade, se não for muito gordurosa. Então eu preciso ter esse conceito. E qual que é o conceito de comida de verdade? Nós temos 3 tipos de alimentos que eu falo. Nós temos o alimento industrializado, que é tudo que tem dentro de pacote no supermercado. Tá? Eu tenho a comida processada e eu tenho a comida de verdade. Essas a diferença é um pouquinho mais sutil. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o exemplo da macaxeira e da tapioca. A macaxeira é comida de verdade.
Tapioca é comida processada. É um processamento pequeno, mas é um processamento. Né? Eu tiro as fibras, eu asso, eu mudo a forma dela e ela se torna um alimento de baixo índice glicêmico para um alimento de alto índice glicêmico. Um outro exemplo também, que eu falo muito em consultório para os pacientes, para que eles possam entender a comida de verdade. Os sucos. É muito sutil. Né? Mas se eu pegar, por exemplo, laranja, a senhora consegue chupar 8 laranjas de uma vez só? 300 ml de suco de laranja. Opa, Quantas laranjas nós precisamos para fazer 300 ml de suco? 8. Então, quando a senhora toma 300 ml de suco, a senhora está consumindo a caloria de 8 laranjas. Então, um suco de frutose. Mas, doutor, a laranja é natural. Não vou colocar açúcar. Para você que é diabético, que está pré-diabético, para você que precisa emagrecer, não é saudável. Não que a laranja não seja saudável. É muito bom, tem muita vitamina C e tudo. Mas para você que está nesse processo, não faça. Não. E a laranja se aplica a qualquer suco. A qualquer suco, pessoal, por conta que a laranja, ela tem a frutose. A frutose, ela vai ser quebrada e se transformar em glicose. Assim também como o leite. O leite, ele tem a lactose, é um disacarídeo. Então, ela é quebrada e vai se transformar também, a lactose é o açúcar do leite. Né? A frutose é o açúcar da fruta. O carboidrato tem a glicose, então todos eles vão ser quebrados no momento numa molécula menor para que seu organismo possa ser absorvido aquela molécula, possa absorver aquela molécula. Sim. Então é interessante que você, é como eu falei para você, é como o Dr. Fábio acabou de falar, vai depender de que fase e em qual quadro você está. Então, não necessariamente que você não possa comer, mas se você é um diabético, se você é um pré-diabético, se você é um paciente que tem resistência, tem ovários policísticos, precisa emagrecer, você precisa realmente fazer uma escolha e manter um equilíbrio muito mais rígido do que um paciente que não tem a necessidade. Uma outra coisa muito interessante é que vocês observem nas prateleiras, principalmente o paciente que está dentro desse quadro, que precisa emagrecer, é diabético, que você vai naquelas prateleiras de supermercado e você encontra aquela alimentos para diabético. E a gente precisa entender... Sem adição de açúcar. Sem adição de açúcar. Então, a gente precisa entender que a legislação brasileira, ela permite ali que você coloque, dê outros nomes, na verdade, né? Coloque ali, maltodestrina, xarope de milho, xarope disso, né? Que a gente não vai colocar aqui as marcas, né? E não tem nada de ilegal, porque a legislação permite eles fazerem isso. Isso, tá? Mas ali aquelas substâncias, elas também fazem a elevação da sua glicose, igualmente o açúcar refinado, igualmente o açúcar demerara, igualmente o açúcar mascavo. Então, você vai ter a hiperglicemia. E essa hiperglicemia, dentro desse quadro que nós mencionamos agora, diabético, pré-diabético, obeso, né? Então, o paciente, ele precisa fazer o quê? Não fazer a elevação, esses picos de elevação da glicemia. Sim. Né? A gente precisa aprender a ler rótulos. Isso, aprender a ler rótulos. Eu gosto muito de barrinha, não de cereal, né? Barrinha de proteína. Eu gosto de barrinha de proteína. Aí você vê lá 30 gramas de proteína. Aí você vê a barrinha que pesa, sei lá, 80 gramas. Então, se eu tenho 30 gramas de proteína e 80 gramas, então os outros 50 gramas é o quê? Você vai olhar, você vai ler o rótulo, a maioria é carboidrato. Vai depender da proteína, vai depender né? da proteína, vai depender da barrinha, da marca. Né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Então, às vezes, a gente vê um produto lá que pesa 100 gramas e aquilo ali tem algum tipo de açúcar que está descrito de outra maneira no rótulo dele. Então, a gente precisa realmente aprender rótulo. Isso é um tema para outra aula também, rótulo de produtos industrializados. Que é muito interessante você ler rótulo de produtos, rótulos para você fazer uma compra de um bom suplemento, é super interessante. E é super interessante que a gente aprenda isso, então são algumas dicas também de cunho. Uma outra coisa que eu faço de cunho pessoal também, geralmente eu chego em casa às 17h30, e eu sempre janto nesse horário. Eu janto assim, mas não janto, eu faço a minha última refeição, teoricamente, nesse horário. Por quê? Mesmo que eu tenha um jantar para ir, hoje eu tenho um dia que eu fui convidado para um jantar. Eu chego em casa, eu faço o meu jantar às 17h30.
18 horas no máximo. Por quê? Porque quando eu for para esse outro local que eu tenho um jantar, com certeza eu vou comer muito menos do que se eu não tivesse jantado em casa às 17h30, porque eu janto a minha alimentação nutritiva, daquela maneira que eu comi, daquela maneira que eu devo comer, e nisso aí a gente acaba comendo menos. Por exemplo, esses dias eu fui convidado para o aniversário, né? Esse dia, tem algum tempo já, o aniversário da nossa filha de 5 anos, e lá era uma pizzaria. Eu não como pizza. Aí o que eu fiz? Eu jantei antes, saí de casa, eu sabia que eu ia para o aniversário, mas eu jantei antes, fiz a minha refeição, a última refeição às 18 horas, fui para o aniversário. Quando eu cheguei lá, para não ser desagradável, para não ser o diferente, isso ou aquilo, comi um pedacinho de pizza, estava sem fome, porque eu já tinha jantado. Então você acaba tendo, uma outra dica que fica aí também para você conseguir, de repente, driblar essas situações do dia a dia nosso que a gente acaba enfrentando aí. Nós somos seres sociáveis, né? A gente é convidado para jantares, para aniversários, então a gente que está numa estratégia dessa, ou de perda de peso, ou de hipertrofia, que precisa fazer uma alimentação mais saudável, você não vai chegar lá e falar assim, a doutora Patrícia chamou para comer lá na casa dela, chegou lá, é lasanha, eu não vou comer lasanha porque minha médica falou que eu não posso comer macarrão. Isso vai ser desagradável. Então, se você já não tiver com tanta fome, porque você já fez sua rotina normal, você vai chegar e vai comer um pedacinho para não ser o antissocial do grupo. Do grupo, né? É interessante, por conta que isso é muito comum, né? Às vezes você tá perdido, não sabe por onde começar, ou você começa e quando chega no final do dia você se perde já, você já não conseguiu manter o programado do dia, e isso desmotiva você. E isso simplesmente lhe frustra de uma tal maneira que às vezes você, por um período, você chuta o pau da barraca e sai comendo aí, ganha de peso, né? Isso é muito comum que a gente percebe. E esse ganho de peso, ele não mexe só simplesmente com a balança, ele mexe com o seu psicológico, ele mexe com essas taxas hormonais, ele mexe com todo um conjunto, por conta que o ser humano ele é um todo, ele não é único. E aí, muitas vezes, você não sabe por onde começar. Comece não mudando 100%, comece mudando 1%. Esse 1% ele pode mudar simplesmente numa escolha onde você não vai mais comprar refrigerante para casa. Ou você vai trabalhar dentro de uma programação, ou que você vai levar uma marmita de vidro, ou que você vai alinhar onde você compra a sua marmita, que você vai montar ali um carboidrato, uma proteína e uma gordura, que pode ser trabalhada dentro de uma salada com azeite, ou pode ser trabalhada dentro de um outro alimento que você possa substituir dentro da sua realidade. Ela precisa simplesmente dar um passo pequeno que você consiga manter. Só assim você vai conseguir gerar um hábito. E isso é muito importante para que você tenha um emagrecimento, uma qualidade de vida ou um bem-estar. E pegando o gancho aqui dessa questão do passo, eu sempre falo também, pequenos passos e não volte. Não volte. Porque às vezes é melhor nós darmos pequenos passos e consistentes do que eu dar um passo muito grande, eu cair e voltar lá para o início. Mas foi assim que a gente fez com o nosso filho, né? O nosso filho bebia refrigerante, o Fábio tem 13 anos, então o Fábio ele não pegou essa nossa onda, essa nossa mudança que hoje é o nosso estilo de vida. Então o Fábio nós tivemos que trabalhar muito. Então a primeira coisa que nós fizemos em casa, eu lembro muito bem, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, foi não comprar mais refrigerante para dentro de casa. Nem refrigerante nem doces, né? Nem doces. Então, quando nós saíamos a um restaurante, ele poderia sim, simplesmente pedir o refrigerante que ele quisesse. Hoje, pessoal, ele não tem mais o hábito. Que foi porque eu bati e caiu a cadeira? Eu acho que você pisou aqui. Ah, então. Aí ele pegou uns Fanta, vamos lá. Então, hoje, pessoal, o Fábio, ele vai a um restaurante e não tem um hábito. Vai em qualquer festa, ele não tem um hábito. Ele simplesmente não toma mais por conta que não faz parte mais da vida dele, da rotina dele. Então, aquilo ali é uma reeducação, não é uma dieta. Ele não vive em dieta, ele faz uma reeducação. E essa reeducação, você precisa dar tempo para que você aprenda e ela seja colocada dentro da sua realidade. Nunca pense, nunca. Não, no dia que a pessoa quiser, ela está, mas ela vai ter o controle no pequeno consumo, em pequenas quantidades, ela que vai traçar, não simplesmente ela começar a comer um pedaço de algo e parece que acabou o mundo, ela estava amarrada, sai comendo, praticamente ia comer todo. E é importante
dentro desse conceito de família que você acabou de falar, envolver todos. Sim. Envolver todos, porque assim, quando você não envolve, por exemplo, se é a mulher que está precisando perder peso, às vezes o marido ele não tem essa expansibilidade periférica, ele acha que não precisa, mas ele tem uma alimentação muito ruim, por mais que às vezes ele não seja obeso, mas fatalmente com a evolução do tempo ele vai desenvolver algumas doenças metabólicas. Então é importante a conscientização de todo mundo da família para que possa alinhar, fazer alinhamento, né, entre o casal, para que de repente, usando a estratégia o exemplo do refrigerante, ninguém está proibido de tomar refrigerante, mas não vamos colocar mais refrigerante dentro de casa. Sim. Ninguém está proibido de comer doce, mas não vamos colocar mais doce dentro de casa, vamos deixar isso para que isso seja feito como exceção quando estiver viajando, quando for comer na casa da avó, numa visita, no aniversário, alguma coisa nesse sentido. Sim, é importante realmente, doutor Fábio, esse alinhamento que você faça com a pessoa dentro de casa, com o adulto. Porque quando a gente estende para a criança, muitas vezes seu filho é obeso, você tem uma criança obesa dentro de casa, mas não é culpa dele. Ele é reflexo do que você faz. Ele não tem poder de compra, ele não tem poder de decisão, ele não tem como argumentar. Ele simplesmente compra porque você compra. Come porque você compra. Ele come porque você compra. Então, é interessante a gente trabalhar. E aí, uma boa dica para a gente trabalhar também aqui é quais seriam os alimentos que nós podemos substituir, né? Então, quais os alimentos inflamatórios? Realmente, quais são os alimentos inflamatórios que realmente nós deveríamos evitar? Quais são, doutora? Os alimentos que nós deveríamos evitar, como eu sou uma pessoa, né? Olha aqui, ó. Os alimentos que nós deveríamos evitar seria o glúten, porque realmente o glúten ele é inflamatório, açúcares, os processados, né, devido ali ao preparo daquilo ali, são para você manter aquele alimento, você precisa usar muitos conservantes, né, é uma agressão muito grande. Gorduras saturadas, as frituras, tá? Essas batatas fritas que realmente eles utilizam várias vezes ali aquele óleo, soja, o óleo né? de soja, o óleo de girassol, esses óleos, tá, gente? Tá? Então, eles são alimentos inflamatórios, mas assim, olha, o leite, eu costumo dizer para o meu paciente evitar o consumo de leite devido ao grande consumo, devido que a lactose, ela é o açúcar do leite, tá? E muitas vezes os pacientes, eles têm queixas de intolerância à lactose e não têm o diagnóstico, mas até hoje nós não temos estudos comprovando que o leite é inflamatório, tá? Sim. Então... Só que muita gente tem sintomas de intolerância à lactose e não tem laboratório comprovado. E não tem laboratório, e muitas vezes ele não tem laboratório por conta que ele só tem uma sensibilidade. Vamos lembrar que nós temos o paciente que tem alergia, o paciente que tem intolerância e o paciente que tem a sensibilidade, tá? Então, muitas vezes o paciente ele só se relaciona que a intolerância à lactose é simplesmente de uma diarreia. E não é simplesmente de uma diarreia. O paciente ele pode ter distensão abdominal, ele pode ter gases, constipação, ele pode ter dermatite, ele pode ter acne, ele pode ter dores articulares, artralgia, ele pode ter rigidez matinal acordado, doutor Fábio, com a mão rígida, parece que estava dormindo em cima da mão, é um sintoma de intolerância alimentar. O paciente ele pode simplesmente evoluir com depressão, tá? Rinites, que são muito comuns, tá? Então, são situações, são sintomas de o paciente ele tem uma intolerância alimentar ou simplesmente uma intolerância à lactose, mas ele não tem o diagnóstico. Então, quando o paciente está dentro desse processo, o paciente já está obeso, que ele está inflamado, né? E aí o paciente passa a consumir um alimento que vai causar ainda piorar os sintomas dele, a primeira coisa que a gente faz é retirar. Então, esses são os alimentos onde você pode fazer substituições, por exemplo, em relação ao glúten. Nós temos hoje a farinha de arroz, né? Nós temos hoje o macarrão de arroz, nós temos várias bolachas, você pode trabalhar com, por exemplo, nós temos a banana, gente, aqui aquela banana pacovã, a banana da terra, banana raladinha para fazer assada, chips, banana cozida, macarrão de batata doce também, não tem? Tem macarrão de batata doce, macarrão de beterraba. Então, hoje nós temos uma variedade muito grande de substituições. Você pode ter... Tem aqui, nós compramos na cidade, não vou dizer aqui o nome da loja,
Depois, quem quiser pode me perguntar no meu Instagram. Você tem uma loja que você compra já, eu compro, tem um lá em casa, depois eu posso mostrar para vocês. Você faz o macarrão da própria abobrinha, o macarrão da própria cenoura que nós fazemos. Então, você faz o macarrão do alimento ali, a coisa mais fresca, cara, é uma delícia. E aí você consegue ter uma qualidade muito maior. Então, você consegue usar essas substituições, trabalhar dentro dessas substituições, mas, doutora, eu gosto tanto do meu pãozinho. Não, continue comendo o seu pão, mas comece a trabalhar a redução e começar a trabalhar com substituições. Comece a fazer uma refeição bonita, uma refeição saudável, que você possa ter prazer em participar daquela refeição. E é bom você lembrar que você trabalhe, se você for para o trabalho e precisar levar lanches, faça lanche de castanhas, lanche de amêndoas, tá? Fazer aqueles mixinho, que você pode ser uma ótima dica para você trabalhar, ou mesmo levar uma fruta. Altamente nutritivo e saciável, né? Altamente nutritivo, rico em gorduras boas, tá? Então, trabalhar isso aí, só manter o equilíbrio, por conta que elas são calóricas, então tem que trabalhar dentro desse equilíbrio. Mas são ótimas opções que você pode usar. Um saquinho de castanhas, onde você pode montar, comprar a granel, colocar ali castanha do Pará, colocar ali amêndoas, colocar ali nozes, colocar ali o cranberry desidratado, né? Como o adocicado, né? Colocar a semente de abóbora, colocar o coco ali, o coco ralado, e aí você vai conseguir ter ali um saquinho nutritivo para que você não precise fazer o quê? Desembalar, né? Comprar um chipzinho, comprar uma batatinha, comprar uma bolachinha recheada para que você tenha como opção de lanche riquíssimo em açúcar refinado. Perfeito. E assim, a senhora falando aí dos alimentos inflamatórios, me veio à cabeça aqui o café da manhã típico do brasileiro. Café com leite, açúcar e pão. Então você coloca aí 3 alimentos que realmente maltratam muito o nosso organismo. Né? O leite tem essa questão aí, mas muita gente tem intolerância à lactose e nem sabe que tem. Então acaba sendo um dos 3 piores tipos de alimentos que a gente consome, a gente acaba consumindo logo no café da manhã. E o que você vê com muito paciente, amanhece quando toma o café da manhã, fica com mal-estar, distende abdômen, tem todos aqueles sintomas que a senhora acabou de falar. É isso aí. É muito bom trabalhar substituições mesmo e vira hábito. Sim. Vira hábito. A questão do pão, né? O pão é carboidrato refinado, então entra naquela questão do vício, né? Do vício do carboidrato refinado, a liberação de endorfina, que leva aquele bem-estar. Por isso que a maioria das pessoas não consegue viver sem pão. A gente tem muito aqui da regionalidade nossa também, a farinha. E assim, a regionalidade, né? Aquele pãozinho com tucumã, a banana e pão, tucumã, banana e queijo, que é bem regional, x-caboquinho. Pessoal, coma seu x-caboquinho, sim, pode comer, mas coma uma vez na semana. Comece com um omelete, com um ovinho mexido. Peça, em vez de tu comer aquela farinha de jabá, não tem? Você faz um equilíbrio. Um dia você come a sua farinha de jabá, outro dia você come o seu pão, outro dia... Mas é uma coisa, mas coloque lá a sua proteína. Comece a fazer a mudança. Lembra do cerebelo que entra no automático? Eu cheguei no café da manhã no domingo, aí eu já vou comer a farofa, aí eu peço pão, aí eu como o bolo com tapioca. Não, vamos desfazer. Pense na proteína, o que eu sempre falo para o paciente. Isso. Pense em qual proteína você vai comer em cada refeição. Se é no teu café da manhã, é ovo, ou é outra coisa, um frango desfiado, alguma coisa. Pense sempre na proteína da tua refeição. Pense no seu café da manhã, na proteína. Então, eu vou pedir ali para a moça fazer ali um pão com carne. Então, eu vou pedir para ela colocar ali quantas gramas de carne, né? Então, trabalhe isso. Comece com pequenos hábitos. Faça isso por conta que seu corpo ela vai agradecer. Eu sempre digo assim, o que adianta? O que adianta? Eu vou perguntar para você, doutor Fábio. O que adianta eu ter tudo de material, eu ter aquele carro do ano, eu fazer as melhores viagens, eu ter as melhores bolsas, se eu não tenho saúde? Eu não consigo nem dirigir, eu nem consigo nem entrar, nem usufruir de tudo isso material que eu conquistei, se eu não ter saúde. E essa saúde, ela depende de você, com pequenas escolhas, e ela começa pela sua alimentação. A sua alimentação, ela vai ser o seu combustível, assim como você alimenta aquele carro com álcool, diesel ou gasolina, o seu carro, que é o seu corpo, ele precisa ser alimentado por um combustível bom. Então, abasteça esse carro, abasteça essa Lamborghini, abasteça essa Ferrari com combustível bom, tá? Escolha,
faça uma boa escolha, pare num bom posto, onde saiba que tem um bom combustível e abasteça esse carro. Para que ele consiga aumentar, ele não vai parar de envelhecer, porque todos os dias, a todo momento nós envelhecemos, mas ele vai ter uma qualidade nesse envelhecimento. E essa conversa não é sobre carros, é sobre você. É a escolha que você vai fazer dentro de um alimento saudável, que vai trazer para você o que você mais procura, ter saúde para você usufruir tudo que você constrói. E faça, mas faça por você. E isso é interessante, né, doutor Fábio? Todos os dias a gente pratica. Às vezes não é uma coisa perfeita, porque ninguém é perfeito, né? Mas é um equilíbrio que você vai colocar no seu dia a dia. Com certeza, doutora. E dando a resposta aqui para a pergunta que a senhora fez para mim, né? O que eu faço, né? Eu procuro fazer pequenos ajustes, sempre melhorando, tá? Então a gente tem que procurar sempre estar melhorando, uma melhora gradativa para que você consiga ir limpando sua alimentação. Se você pegar minha alimentação de hoje, minha alimentação de 10 anos atrás, ela é totalmente diferente. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas ela já é totalmente diferente do que eu comia 10 anos atrás. Por quê? Porque eu venho nessa mudança gradativa, porque eu sei que se eu tirar tudo de uma vez, apesar de eu ter um perfil xiita, e eu consigo, às vezes, quando eu tiro de uma vez, manter... Perfil do meu sogro, né? Eu consigo, eu tenho essa personalidade, eu consigo. Se eu virar para você e falar assim, que eu nunca mais vou comer isso, a chance de eu conseguir nunca mais comer isso é muito grande, porque eu tenho essa personalidade. Mas eu procuro fazer pequenas mudanças, porque quando a gente faz mudanças muito grandes, dá um passo maior do que a nossa perna, a gente cai e volta lá para o começo de tudo de novo. E a gente vive caindo e cada vez que a gente leva um tombo, a gente fica com mais dificuldade de levantar. Porque eu já falei para vocês, a obesidade ela é uma doença crônica, ela é uma doença que não tem cura. Tá? Uma vez que você é obeso e você conseguiu controlar a sua obesidade, você não está curado, você está com a sua doença controlada e precisa se cuidar sempre, mesmo aquele paciente que faz a cirurgia bariátrica, que consegue chegar no teu peso adequado, ele não está curado, ele está com a sua doença controlada. E essas dicas que nós estamos dando aqui são dicas que nós usamos no nosso dia a dia, que nós praticamos e que dá certo, né? Isso está validado porque dá certo. A gente consegue fazer esse controle, a gente consegue fazer esses ajustes dentro de casa, no nosso ambiente familiar. Com os nossos pacientes. Com os nossos pacientes, que também funcionam também, tá? Que a gente tem excelentes resultados. E assim, fácil não é, mas vocês precisam realmente seguir esse caminho aí para que vocês consigam ter sucesso na estratégia que vocês criarem para vocês. Isso aí. Então, a nossa dica de hoje para nossos pacientes que pediram esse podcast de como fazer uma alimentação saudável de forma prática para o seu dia a dia, pessoal, é buscar alternativas mais fáceis para vocês, com pequenas mudanças, onde vocês consigam manter todos os dias. Uma coisa bem fácil, como nós falamos aqui, é essa marmita de vidro que você possa levar, contendo um carboidrato, contendo a sua proteína e contendo a parte de uma salada, lembrando aí as gorduras boas, tá? E aí, pequenos pontos onde você vai trabalhar no consumo de água, numa melhora de um sono, tá? Trabalhar pequenos passos para que você consiga manter. O grande diferencial é você trabalhar pequenos passos dentro da sua realidade que você consiga manter. A manutenção desse ato que você faz pequeno, por mais, poxa, você não está de dieta? Né? A gente sempre sofre críticas, tá? Tem um ditado que fala que a persistência é melhor do que a intensidade. Sim, a gente sempre, mas você não tá de dieta? Uma vez deixa eu contar pra vocês, uma vez eu estava num restaurante e eu comecei a mudar meus hábitos. E pessoas próximas de mim, mas você não falou que ia mudar seu hábito, mas você pode comer isso? Eu falei, eu posso comer tudo. Eu posso comer tudo que eu quiser. Vai depender da quantidade e a frequência no que eu faço. Então, você não precisa estar observando ou se incomodando com a opinião de A ou B, porque vai existir tanto as pessoas que vão lhe incentivar como as pessoas que vão lhe criticar. Mas essas críticas, traga ela como um fortalecimento para você. Olhe o que você quer, visualize aquilo que você quer todos os dias e coloque isso em prática. Então, não se incomode. Comece dentro da sua realidade. Não se incomode se a pessoa vai tirar o 100%. Comece tirando 1%, mas contanto que você... O diferencial é contanto que você faça todos os dias.
tá? E isso é uma grande dica, tá bom? Eu vou pedir aqui pro Dr. Fábio aí fazer as considerações finais. Eu quero só agradecer a todos, né? Fica a dica aí realmente eu acho que vocês conseguirem sair desse episódio aqui entendendo que é um degrau de cada vez. Imagina uma escadaria que vai para o céu. Sim. Tá? Uma escadaria que vai para o céu não tem fim. Sim. Então não adianta eu subir rápido demais e nem pular 3, 4 degraus, senão eu caio e volto lá para o início da escadaria. Sim. Então é um degrau de cada vez. Saiam daqui com essa dica. Tá bom, pessoal? Usem a dica da comida de verdade. Tá? Então, se vocês conseguirem sair daqui com essas duas dicas, eu tenho que dar um passo de cada vez e usufruir da comida de verdade, que ela está disposta aí para todo mundo, e diferente do que a maioria das pessoas acha, a um custo barato, tá? Não é caro, comida de verdade é barato, vocês vão conseguir chegar onde vocês desejam. Então, pessoal, muito legal, né, o episódio de hoje. Então, agradeço a todos vocês aqui que seguiram aqui com a gente aqui dentro desse episódio. A dica foi realmente de uma caixinha de pergunta que mandaram para uma pessoa: como eu vou começar porque eu estou perdida? Então, comece pelo básico, tá? Eu espero vocês aí no nosso próximo episódio. A gente vai deixar durante a semana aí mais caixinhas para que vocês deem mais sugestões do que vocês querem ouvir aqui no nosso canal. A ideia do nosso canal, meu e Dr. Fábio, é uma ideia conjunta para que a gente possa trazer tanto para o paciente dele bariátrico como para o meu paciente que procura qualidade de vida, dicas e ideias do que como fazer e como colocar em prática. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue lá no meu Instagram, dra.patriciasantiago, e vem com a gente, hein? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos aí que nos seguiram até aqui esse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as suas notificações para que você receba todas as novidades aí durante a semana. Em breve vão ter mais novidades também no canal. Aproveitem também para me seguir lá no Instagram, é dr.fabio.rodrigues.manaus. Ok? Um abraço e até a próxima. Até a próxima, hein?